Aleluia. Abra suas Bíblias, meus irmãos, Ezequiel 47. Ao título que demos a esta mensagem desta noite, sobre as águas purificadoras. Aleluia. Ezequiel, irmãos, ele estava no templo. E de repente aparece um homem, um personagem, e começa a mostrar a Ezequiel e falar sobre o sacrifício que deveria ser feito na casa do Senhor. Mostrou a Ezequiel a forma que deveria se fazer para se entregar um sacrifício a Deus. Aleluia. E depois dele ter visto tudo aquilo, Ezequiel diz que o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, a qual descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ezequiel, ele então me levou para fora. Ezequiel diz, ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Aleluia. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros ou 1000 côvados. E levou-me pela água que batia na tornozeleira. Preste bem atenção. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500 metros e levou-me a água que batia na cintura. O próximo mediu mais 500 metros e agora um rio que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Aleluia. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, é purificada, é tornada limpa. Aleluia, aleluia. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque esta água flui para a saneia, a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia. Aleluia. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim,
haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Aleluia. Glória a Deus. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Louvado, glorifica o nome do Senhor. Ezequiel, meus irmãos, estava sendo conduzido por aquele homem. E o homem, irmãos, as coisas de Deus, elas têm medida, elas têm espaço, elas têm tempo, elas têm limitações. Tudo que Deus faz é nos mínimos detalhes que serão observados na sua palavra. Nós vemos que Deus é muito criterioso. E ele disse a Ezequiel: Ezequiel, entra no rio. Volta no início, por favor, Gabriel. Mateus. Glória a Deus. Entra no rio. E ele entrou, mediu 1000 côvados, 500 metros. E ele entrou no rio. E ali dava nos tornozelos. Mas o anjo do Senhor não quer que você entre somente até os tornozelos. O homem, aleluia, que estava junto com Ezequiel, não se satisfez com que ele entrasse na água até somente o tornozelo. O que isso significa na nossa vida espiritual? Tem crente que fala, como o pastor Henrique falou quando chegou aqui, na primeira vez. O pastor que esteve aqui domingo, ele deu o testemunho. Ele disse que o Henrique falou assim: ó, eu vim aqui nessa igreja somente para tocar o meu instrumento, mais nada, não quero compromisso. O Henrique só veio entrar somente com a água até o tornozelo. Aleluia. Muitas vezes a gente quer entrar na obra de Deus, mas quer entrar somente, deixar a água chegar somente até o tornozelo. Mas o anjo do Senhor não quer isso de você. Ele quer que você vá mais além. O anjo de Deus, aleluia, o homem que estava com Ezequiel, aleluia, ele quer algo de você mais além. Mediu mais 500 metros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo. Põe na primeira entrada no rio, no versículo... Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mas
o anjo, o homem de Deus, o homem que estava com Ezequiel. Você vai saber quem é este homem. O homem que estava com Ezequiel falou: não, Ezequiel, eu vou medir mais 500 côvados. Eu vou medir mais 500 metros, mais 1000 côvados. E mediu mais. Põe o versículo 4. E mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Aí você está na obra de Deus, mas você fala assim: aqui deu para mim. Estou tranquilo. Não vou fazer mais nada. Eu já estou com 2 cargos na igreja. Já tenho duas atividades na igreja. E para mim, aqui chegou. Eu já consegui um dom espiritual. E para mim já está bom, não precisa mais. Você chegou com a água até o joelho, mas o anjo te diz nessa noite: eu vou medir mais 500 metros. Eu vou medir mais 1000 côvados para você entrar. Eu tenho mais algo para te mostrar nesses outros 500 metros. Aleluia. E mediu, e ele foi, aleluia. E levou-me pela água que batia na cintura. Talvez a cintura seja o nível que você diga: chegou para mim. Estou tranquilo. Agora, já estou fazendo muito na obra de Deus. Agora vou ficar por aqui. Mas o anjo disse: não, Ezequiel. Você precisa ir mais além, Ezequiel. Eu tenho mais coisas para te mostrar, Ezequiel. Mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. E eu creio que Ezequiel não sabia nadar, irmãos. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aleluia. 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Faltou o versículo do ombro, né? Que a gente não leu. Mais 500 metros e entrou até os lombos, até o ombro, né? E depois dele ter entrado até o pescoço na água, o anjo falou assim: ainda não é necessário. Ainda está faltando alguma coisa, Ezequiel. Ainda falta alguma coisa para você, igreja. Ainda falta alguma coisa para nós como pastores. Ainda falta algo ainda. Não é somente isso. Eu quero que você mergulhe, aleluia. Eu quero que você entre nas águas. Você não sabe nadar, eu te levo. Aleluia. Daqui para frente não é você mais que vai fazer o esforço, mas você vai estar na mão do Senhor, para Ele te levar às águas profundas, para que você seja mergulhado e cheio da presença de Deus, para que você chegue à plenitude da presença de Deus. O anjo precisa levar você às águas mais profundas. Aleluia. E quando chegar a este ponto, muita coisa vai acontecer na sua vida, aleluia. Porque quando se está na mão do Senhor, quando está na mão deste homem, coisas gloriosas acontecem. Coisas maravilhosas começam a acontecer. Quando se está na mão do homem,
levado às águas, que diz lá no Salmo 46, e o versículo 4, diz que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar onde habita o Altíssimo. Quando o anjo te leva pelas águas, aleluia, ele te leva ao lugar aonde está a presença do Altíssimo. E você, quando você chega lá, aleluia, nada mais é como era antes. Nada mais é normal na sua vida. Os milagres do Senhor começam a acontecer de forma extraordinária. E você começa a ver, aleluia, a operação divina em sua vida. Glorifica a Deus. Nós precisamos, irmãos, não somente entrar até o tornozelo, não somente entrar até o joelho, não somente entrar na cintura, não somente entrar pelos ombros, mas precisamos deixar que o anjo nos leve. Aleluia. As águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Leva-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia. Me coloca em pastos verdejantes. Quando está na mão do Senhor, irmãos, Ele não aceita que você fique na água somente em uma certa medida. Ele quer que você mergulhe totalmente. Que você seja uma pessoa totalmente voltado para a obra do Senhor. Sem limites. Sem medo de se entregar. Sem medo de deixar o anjo te levar de volta à margem. Para você ver o que acontece depois. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E junto, põe no 12, versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Já pensou, irmãos? Você chegar num lugar, o Senhor te levar para um lugar, e você olhar de um lado das margens, tem manga, melancia, laranja, banana, abacaxi, pera, maçã. Do outro lado, uva, melão, marshmallow, outras frutas, banana, laranja, todo tipo de frutas, irmãos. Dos dois lados, e você vai chegar... Aleluia, você vai dizer qual que eu vou comer delas primeiro, porque são muitos frutos que o Senhor preparou desde que o anjo me levou às águas profundas. Frutos, aleluia. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão e produzirão frutos. Não é todo ano, não, é todo mês. Porque a água vinda do santuário chega a elas
seus frutos servirão de comida, e as suas folhas servem de remédio. Imagine, irmãos, você chegar neste lugar. Mas vamos para o versículo 13, ver o que vai acontecer ainda. Assim diz o Senhor, o soberano. O Senhor, estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com suas porções. Para José, vocês a dividirão igualmente entre elas. Porque no reino de Deus, irmãos, Ele não quer que ninguém tenha mais e outro menos. A bênção, ela é igualmente para todos. Vai dividir igualmente entre elas, visto que eu jurei de mãos erguidas que a daria aos seus antepassados esta terra, e se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Elclon, passando por Lebo Hamate, até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Hamate. E ainda há Azé Aticom, que fica na extremidade de Ourã. Deus, irmãos, Ele tem uma promessa na vida do crente. E essa promessa é que você, aleluia, não fique limitado à obra de Deus. Que você não fique parado na obra de Deus. Que você avance na obra de Deus, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a sua igreja. São muitas bênçãos. Se a gente olhar a distribuição das coisas, a gente vê, irmãos, que o Senhor tem muitas bênçãos para o seu povo. Aleluia! Quem é este homem? A Bíblia diz que as águas fluem do trono de Deus ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e ao santuário da morada do Altíssimo. Vamos para João, no capítulo 4 e o versículo 6. Aleluia! Este homem que falava com Ezequiel chega diante daquela mulher. E a Bíblia diz que havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Volta no 7. Dá-me de beber um pouco desta água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A mulher samaritana lhe perguntou. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o homem que fala com você, aquele homem que levou Ezequiel às águas profundas, aquele homem que purificou aquelas águas, para que as águas aonde elas chegassem, dessem muito fruto. Estava diante daquela mulher e ela não sabia
quem estava falando com ela. Ela retruca a Jesus: como você é judeu e vem me pedir água, que sou mulher samaritana? Não sabia ela que antes da divisão das tribos do norte, aonde aquela cidade ficou, antes, os 727 anos antes, aleluia, Jesus já bebia desse poço. Ela não sabia que aquele lugar, aleluia, pertencia a Jesus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ela não sabia que aquele poço foi cavado por Jacó, que Jacó, aleluia, aleluia, era a descendência de Abraão, que o próprio Deus tinha prometido a ele aquelas terras. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Volta no versículo. Disse-lhe a mulher: o Senhor. Não, põe no 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, dele receberia água viva. Você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Que água que é esta? Que água que é esta que Jesus falou? Aleluia. Jesus respondeu, aleluia. Põe o 11 agora, filho. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Estava ali a fonte de água viva. Estava diante dela aquele rio, aleluia, que nós temos que mergulhar nele. Aquele rio que sai, aleluia, do trono de Deus. Aquele rio que desceu do céu, aleluia. Aquele rio, aleluia, aquela água que mata a sede espiritual, mata a sede material também. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terrena, esta água cavada por a mão de um homem terreno, quem beber desta água tornará a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lembra daquela passagem de Ezequiel? A água foi jorrando e foi purificando as águas que eram impuras, e tornou tudo puro, aleluia, e começou os frutos a dar, aleluia, de todas as espécies de frutos, de animais, de tudo que está de bênção que as pessoas precisam para viver. Jesus disse: essa água que eu te dou, te fará uma fonte em ti, que jorrará daqui direto para a vida eterna. A mulher, quando ela viu aquelas palavras, irmãos, ela entendeu imediatamente que não era água normal. Ela falou, então, disse: Senhor, me dê desta água, para que eu não tenha mais sede
nem precise voltar para tirar água aqui no poço. Ela estava pensando que era uma água que ela ia beber normalmente assim, mas Jesus estava lhe falando de uma outra água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Foi o que faltava na vida daquela mulher, Jesus revelar a situação dela. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados o adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. São estes os adoradores que o Pai procura. Aleluia. Os adoradores que deixaram, que entraram na água pelo tornozelo, mas não ficaram quietos, foram avançando. O anjo ia dando as medidas, e você ia avançando, até chegar o momento em que você não tinha mais condições, porque o ser humano é fraco e limitado. Mas neste momento, aleluia, de entrar pelas águas profundas, de participar da água viva, a água que corre do trono de Deus, a água que mata a sede, aleluia, a água que dá vida e vida eterna, a água que sustenta, que alimenta, que transforma, que modifica as coisas, que purifica tudo por onde passa. Esta água é aquele homem, aleluia, que estava ali com Ezequiel, é aquele homem que estava com a mulher samaritana, aleluia, e ele não está aqui nesta noite conosco, aleluia, ele está aqui porque, aleluia, nós entramos, aleluia, no rio. Estamos aqui para ser levados por Ele, aleluia, pela mão, para participar, aleluia, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. São bênçãos espirituais, são bênçãos materiais, é palavra de vida eterna, aleluia, para que nós, aleluia, possamos desfrutar do que o Senhor tem preparado para o seu povo. As bênçãos do Senhor, aleluia, que não acrescentam dores. Não é você que vai conseguir. Vai chegar um ponto que é o anjo que vai conseguir para você. É ele que vai te levar. A Bíblia diz que ele nos leva como ovelhas ao pasto.
às águas tranquilas. Ele nos leva como ovelhas a participar de pastos verdejantes. É Ele que prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Aleluia. É Ele que unge a nossa cabeça com óleo, de forma que o nosso cálice transborda de alegria. Aleluia. O cálice, aleluia, transborda de alegria. Aleluia. E o crente começa a glorificar o nome do Senhor. Aí não tem mais volta, irmãos, porque você já chegou no lugar, aleluia, onde o Senhor quer que você chegue. Você já foi conduzido pelo bom pastor. Você já tomou posse das bênçãos. Agora é somente agradecer a Deus. Continuar firme. Aleluia, no seu propósito. Aleluia. O Senhor Jesus, a particularidade com a água é muito forte, irmãos. A água, a Bíblia diz em Gênesis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das. Jesus andou por cima das. Jesus disse que Ele tem a fonte de água. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Esta água corre em nossas veias, em nosso coração, em nosso interior. Ela corre, irmãos. A gente sente a água viva transbordando em nossos corações. Os nossos cálices começam a transbordar de alegria. Porque a fonte de água viva está jorrando dentro de nós. E essa fonte de água viva é Jesus Cristo. Essa fonte de água viva é Jesus que está dentro de você. É por isso que você abre a sua boca e glorifica o nome dEle. É por isso que você abre a sua boca e dá glória a Deus. É por isso que você abre a sua boca e dá aleluias. É por isso que você louva o nome do Senhor. É por isso que você abre a boca e canta louvores ao nome do Senhor. É por isso que você abre a boca e pronuncia o nome do Senhor. Aleluia. Porque a fonte jorra dentro de nós. A fonte que nos purificou, que nos transformou, aleluia, aleluia. Nós éramos como fontes de águas amargas, como está escrito em Êxodo 15. Vamos ler. Êxodo 15, e versículo 23 a 26. Então chegaram a Mara. Tem alguma Mara aqui, irmãos? Mara significa amarga. Nunca coloque o nome de um filho de Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas que de lá, as águas de lá, porque eram amargas. E esta razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo, irmãos, começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Porque o povo geralmente não tem paciência, irmãos, de esperar o homem de Deus tomar providência. O povo é obstinado e já quer questionar o homem de Deus. E começaram a questionar a Moisés: é agora, as águas são todas amargas, o que beberemos? Mas o homem estava ali representado. O mesmo homem que estava, aleluia, com Ezequiel, também estava com Moisés. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Moisés pega aquele arbusto
e joga nas águas. E as águas, aí a água se tornou boa. Aleluia. Purificou as águas. Assim como Ezequiel, aleluia, viu as águas sendo purificadas, Moisés também viu a água sendo purificada. Aquela mulher disse: me dá desta água, Senhor. Eu preciso beber desta água. Esta água que a gente bebe e não tem mais sede. Aleluia. Então, meus irmãos, deixe o rio de água viva correr no seu interior. Deixe a água, aleluia, correr. Entre no rio, aleluia, com o Senhor até as profundidades, para que você seja levado pela mão dele até o lugar de bênção. Aleluia. Que Deus possa falar melhor em nossos corações nessa noite. Meus irmãos, a água corre em nosso interior e nós estamos aqui agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.